dos criadores de Lost, mais uma série para você que é fã de mistério, suspense com terror, ficar pensando a semana toda no próximo episódio. Estamos falando da série Origem, né? From, como é dito lá fora, Origem traduzida para o Brasil aqui. A mais nova série da Google Play. Nós já estamos atualmente na segunda temporada. Vamos fazer um resumo da primeira temporada, que foi um sucesso, só se fala nisso na internet, e vamos a nós também, né, Mundial Geek, comentar sobre a primeira temporada e o início da segunda temporada. E aí, meu amigo Renato, quais são as suas expectativas? Olha, onde tem requisitos de Lost, tem Mundial Geek, porque a gente é fanzaço de Lost, viu? Aqui é de carteirinha, hein? Fala que Lost é ruim não, hein? Que você arruma briga comigo com o Anderson, hein? Verdade. O Anderson já assistiu acho que umas 3 vezes, né, Lost, né? 6 vezes, mano. 6? Eu pensei que eu era o único que tinha assistido 4. 6 Você vezes, passou de mim, cara. Então, nós que estamos Lost maníacos, agora nós somos Origem maníacos, né? Porque, cara, que série espetacular. Você que curte Lost, você que curte séries ali de mistério, né? Eita sobre eita, você tem que assistir Origem, né? From. A série, como meu amigo disse aí, né? Tá lançando na Globoplay, primeira temporada, mas ela é uma produção da Epix e está passando lá nos Estados Unidos na MGM Plus, que é uma plataforma de streaming que nós não temos por aqui, mas a Globoplay está trazendo pra gente e já está na segunda temporada. Então, se você ainda não assistiu a primeira temporada, corre lá para assistir, porque a gente vai dar muito spoiler nesse vídeo, não é, meu amigo? Cara, eu vou te falar como é que eu achei essa série. Eu estava vendo uma outra série que também chamada Origens, né, que é pelo YouTube, né? E quando eu digitava lá na internet Origem, aparecia essa Origem. Falei, não é esse não, é outro que eu tô assistindo. Então, na hora que eu vi, queria comentar, apareceu, falei, gente, que série Origem é essa que eu não falando? Aí eu vi umas pessoas comentando, eu falei, vamos ver como é que é o primeiro episódio, né? Vai que é bom. Pronto, já era. A minha mais nova série favorita do ano, Origem. Bom, a minha experiência com Origem foi parecida. Eu sempre vi o pessoal comentando, pô, a série é boa, dá uma chance, não sei o quê. Mas quando eu olhei o personagem principal, que é o Michael do Lost, né? O Michael do Lost estava lá. Falei, cara, eu nunca gostei do Michael do Lost. Nunca gostei, porque o cara é chato, quer construir navio para sair da ilha. Então não vou dar fé para sair a série, não. Mas aí acabei abrindo meu coraçãozinho, depois de muito tempo, assisti e me arrependi, viu? Devia ter pegado lá do comecinho da primeira temporada. Lá do começo. Né? E agora a gente já tá com tudo em ordem, então agora a gente vai acompanhar episódio a episódio. Então, semanalmente, nós traremos aqui primeiras impressões dos episódios de Origem, certo? Se não, aqui, lá no Instagram, lá não esqueça, hein? Siga também o nosso Instagram, hein? @Mundial Geek. O Instagram tá bombando, hein? Já bateu aí quase 6 mil seguidores, né, Anderson? Então, verdade. Força. E olha, um aviso, hein? Vamos ter spoilers no nosso comentário. Então, se você ainda não viu a primeira temporada, dá uma pausa, termina a primeira temporada, volta aqui, que a gente vamos falar com spoilers, para ficar mais legal aqui a interatividade com a série. E, como um amigo disse, toda semana vamos comentar episódio por episódio até o fim da série. Bom, antes da gente começar, só para dar aqui uns rápidos dados técnicos, né? A série foi criada pelo John Griffin, então a ideia original foi dele. Ele não é muito famoso, tá? Ele tá sendo cotado aí agora pela Netflix para fazer a série do Magic, né? Adaptação do jogo Magic, mas ela é dirigida pelo Jack Bender. Jack Bender, para quem não conhece, dirigiu a metade dos episódios do Lost junto com o JJ Abrams. Então, ele é o cara ali que foi envolvido também pelo Lost. Então, você vai ver muitas semelhanças, né, entre Lost e Origem, acredito eu, por causa desse Jack Bender, né? Até a trilha sonora, eu não sei se você deu uma sacada, meu amigo Anderson, mas a trilha sonora tem um suspense ali, que joga uma musiquinha que é muito parecido com a musiquinha do Lost, cara. Lembra muito Lost. Lembra demais. Lembra muito, cara. Lembra demais. E um dos personagens de Lost, que é o Michael de Lost, né? Lá ele é o Boyd. Né? Ele é o Boyd.
Ele é um dos Xerife personagens Boyd. principais, né? Xerife Boyd. E a série é o seguinte, né? Imagina que você tá ali andando com seu carro na estrada, tá dirigindo, em um dos lugares lá dos Estados Unidos, e do nada você encontra uma árvore no chão. A árvore tá bloqueada, bloqueando a passagem, alguns corvos voando, você acha tudo aquilo estranho, mas você decide o quê? Voltar e refazer o caminho. Quando você volta para refazer o caminho, você cai numa cidade. Cidade pequenininha, poucos habitantes, só que você, aí que começa a brincadeira, você entra no loop infinito. O loop infinito. Você pega essa estrada de ponta a ponta e continua saindo sempre no mesmo lugar. Como se fosse um loop infinito mesmo, né? Como se fosse um tipo de paradoxo. Né? Um ciclo, você entra e sai e está no mesmo lugar. E quando você chega nessa cidade, você encontra os habitantes dizem o seguinte para você, ó, seguinte, todo mundo veio nessa cidade do mesmo jeito que você. A gente viu a árvore, a gente viu os corvos, e à noite você não pode ficar na rua. À noite você tem que entrar dentro de casa, colocar um amuleto na porta, senão monstros vão sair da floresta e vão te matar. Essa é a premissa da série. A gente não sabe de onde veio esses monstros, a gente não sabe quem criou essa cidade, o porquê que existe esse loop infinito, por que você não consegue sair, onde é a saída e por que você está ali, né? Que é um dos mais importantes, né? Por que você foi cair nessa cidade? E esse é um dos inícios da série, começa com uma família num trailer, que é também um dos personagens principais, né? Que é o Jim, né? O Jim e a esposa dele, mais o filhinho. A Tabitha. A Julie, que é a se não me engano, é o Ethan. E o Ethan. E a Julie, que é a menina. Isso, é a Julie que é a menina, né? São 4 pessoas no trailer, e aí eles estão lá viajando e tudo mais, o casal tá pra se separar, tem vários problemas, e eles acabam entrando nesse loop infinito, eles chegam nessa cidade. E agora eles precisam se adaptar àquela nova realidade e tentar arrumar um jeito de sair de lá. Muita gente já tentou, cara, mas já fizeram de tudo. Falaram que já fizeram de tudo. Tanto que na primeira temporada, o próprio Ethan, o Jim, ele é um arquiteto de parque de diversões, né? E aí ele resolve montar uma torre de rádio para mandar um sinal. Né? Infelizmente ali ele também está sem sucesso, ele se frustra muito. E o xerife ali é um dos caras talvez mais, digamos, sãs, né, da história, porque é o cara que controla tudo, mas ele também não sabe como ele foi parar lá. Tem uma história bem, bem triste ali por trás dele também, ele perdeu a esposa na cidade, assim que ele chegou também, a esposa meio que enlouqueceu, ele tem um filho, né, o filho é meio que, às vezes briga com ele, né, revoltado, não muito bem com ele, meio revoltado, e eles se dividem ali em 2 grupos, né, tem um grupo ali da cidade, e tem um grupo numa casa grande, que é uma casa que fica um pouquinho mais afastado, e aí você decide onde você vai morar, e aí que começam os mistérios, né, então se você já assistiu, vem com a gente, que a gente vai começar agora com as teorias, se você não assistiu ainda, prepare-se, porque vem coisa boa por aí. A série vem com o xerife, né? Todo fim de tarde vem com um sino tocando, anunciando que é hora de entrar em casa. Por quê? Porque está escurecendo. Aí quando escurece, como foi dito aqui, né? Monstros aparecem e te matam. Então ele já avisa. E é obrigatório todo mundo entrar, porque existe uma lei naquela cidade que se você pôr em risco a si próprio até mesmo, ou pessoas morrerem por tua causa, porque você não obedeceu a entrada, por exemplo, né, lá existe uma casinha no qual você vai ficar ali dentro e vai passar a noite ali, sem o amuleto. Que amuleto é esse? Na série diz que antigamente, né, não tinha esse amuleto, quando os monstros chegavam, cada um se escondia, era morte, uma carnificina. Esse xerife Boyd, num dado momento da série, mostra ele achando esses amuletos, e quando você coloca esse amuleto dentro da sua casa e tranca a porta, os monstros não entram. Você só não precisa, é só você não abrir a porta, passar a noite ali de boa. Só que os monstros que vêm com a nossa aparência, assim, de seres humanos, eles acabam, às vezes, te convencendo a abrir a janela. Como no primeiro capítulo mostra uma família, né, que o pai foi beber num bar, bebeu todas e caiu lá, deixou a mulher e filho em casa esperando ele, preocupado, escureceu. Aí, enquanto a mãe estava fechando a casa, a menina saiu para o quarto, e a menina ouviu uma senhora chamar por ela, falou que era a avó dela. A menininha acaba abrindo a janela para a senhora, e a senhora
que não é uma senhora, né? Um monstro acaba matando a mulher e a criança. Quando ele chega em casa à tarde, de manhã, já está lá a criança morta, com a costela para fora, a mulher morta, aí o delegado, né, o xerife, que é o Boyd, ele acaba prendendo ele, com ele de risco, tal, pela lei, e acaba acontecendo. Ele bota nessa casinha, sem um amuleto, e de madrugada os monstros aparecem e acabam matando eles. Só que aí fica aquele mistério: que monstros são esses? Por que que eles vêm à noite, não de dia? Né? Por que que o amuleto funciona? Né? Por quê? Por quê? Do nada aquele amuleto. E você fala monstros também, né? Mas a gente fala monstro, mas eles têm aparência humana. Eles têm aparência humana e eles vêm rindo, né? Eles vêm com aquele sorriso assim. Cara, aquele sorriso me dá uma agonia, cara. Exceto quando eles atacam. Quando eles atacam, sim, aquela forma humana vai embora. Eles se transformam realmente num monstro. Né? Aquela forma humana é para enganar. Da entrega para enganar, sei lá, para te enganar, induzir a entrar. Só que eles vêm devagar, vêm rindo, com aquela conversa mansa, sabem teu nome, como se entrasse na sua mente, sabe das coisas, sabe da sua vida também, de forma que ainda não foi explicada, e a pessoa acaba caindo, né? Ou a pessoa abre a porta, ou a pessoa acaba caindo numa conversa e já era, é um abraço. Sim, e esse amuleto aí, como você disse, né, ele protege. Esse amuleto, quem encontrou foi o xerife, né, o Boyd encontrou em alguma das caminhadas dele na floresta, quando ele chegou na cidade. Então também ninguém sabe de onde veio esses amuletos. Esses amuletos aí têm uma origem desconhecida. Cara, acredito eu que esses amuletos, eu acho que as primeiras pessoas que caíram nessa cidade, anos e anos atrás, por algum motivo, eu acho que conseguiram encontrar o motivo do porquê eles estavam ali, e aí sim eles conseguiram criar esse amuleto. Alguém deve ter criado esse amuleto. Eu acho que esse amuleto não estava lá, assim, e foi entregue, sabe? Ah, tá aqui a cidade, tá aqui os amuletos. Não. Eu acho que alguém, em algum desse tempo, tem uma parte que eles entram numa caverna, né? Eles resolvem cavar, né? Porque eles acham muito estranho a eletricidade da cidade, né? Tem eletricidade da cidade, a eletricidade da cidade é ilimitada. E aí, a esposa, né? A esposa lá do rapaz do trailer, a Tabitha. A Tabitha, ela resolve ter uma ideia. Fala assim: olha, eu quero ver de onde vem a eletricidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cavar, porque o fio tá vindo do chão. Então eu vou cavar porque eu vou saber a origem daquele fio. E aí ela começa a cavar. E aí o marido dela distraído lá, né, tentando montar a antena e tudo mais. E aí ela acaba caindo, descobrindo que o fio não leva lugar nenhum. O fio, ele tá solto. O fio é solto. Cara, é magia. É um negócio mágico. Só que ela cai dentro de uma caverna. Quando ela cai dentro da caverna, quem que ela encontra? O Victor. O Victor é um dos moradores mais antigos da cidade. Um dos sobreviventes mais antigos. Mas o Victor, ele entra por ali porque, vou retrocedendo, né? Tem uma parte que o Victor, ele vai andar na floresta com o filho dela, o Ethan, e mostra uma árvore. Essa árvore tem um buraco. Ele joga uma pedra dentro dessa árvore e a pedra cai atrás dele. E ele fala que essa árvore são portais. Ele leva para outros lugares. No decorrer da série, tem uma parte que um senhor muito apaixonado resolve abrir a janela para uma menina que ele sabe que vai devorar ele, sabe que é do mal, mas ele se apaixona, abre e a menina mata ele. E deixa entrar a galera. E o Victor fugindo dali com a irmã do Ethan, né, que é a Julie, ele entra junto com ela na árvore. E quando eles entram, né, cada um vai para um lugar. Ela vai para um porão e ele some. Que no final vamos descobrir que ele aparece nessa caverna, que quando a Tabitha cai, ela encontra ele, quer dizer, ele ficou ali o tempo todo esperando. E é uma coisa muito interessante que ele fala, né? Que todo mundo queria saber onde é que ficam os monstros de dia, só aparece à noite. Aí ele fala: é aqui que os monstros dormem. Aí filma assim, tem um ali, outro aqui dormindo, deitado ali. E uma coisa muito interessante que apareceu nessa caverna, tinha uma estrutura feita com pedras, que aí depois alguém joga uma outra pedra redonda e destrói, cai assim, e tá tipo umas mini prisões do que parece ser crianças, com cabelos ralos, umas coisas bem esquisitas ali, que aparece ali, e eles tentam sair daí daquela caverna. Então, existem portais, tanto na árvore, quanto também existe quando
as pessoas chegam na cidade, né? Que quando duas teorias foram descartadas, uma se eles estão sonhando e outra se eles estão mortos, né? Fica aquela dúvida, pô, será que eles estão mortos? Caraca, vai acontecer igual Lost, aquela coisa toda? Todo mundo fica aquela dúvida. A dos mortos foi a do sonhando foi descartado pela esposa do xerife, né? Esposa, Do Boyd. ela achou que estava sonhando e que ela dá uma surta e começa a matar todo mundo. Falando, se eu matar, a pessoa vai acordar e eu vou salvar todo mundo. Só que ali descartou ali, ela morre ali, que ele acaba matando a esposa, porque ele já ia matar o próprio filho. Aí o Boyd, para salvar o filho, acaba matando a esposa. E a outra também se estão mortos. Porque também descartou, porque a primeira família, quando chega no trailer, e ficou naquele loop ali de sai da cidade, entra na cidade, sai, entra, tem um momento que eles têm um acidente e caem. Só que quando eles caem ali no acidente, eles já estavam lá, então eles não morreram, né? Eles estavam vivos ainda. Então, é outra coisa que descartou. Eles estão vivos ali, aquela coisa toda. O próprio padre, né? Tem um padre na cidade que ele fala. Outra coisa interessante também, que aquele lugar não tem Bíblia, né? O padre comenta. Não tem Bíblia. Até a igreja não tem Bíblia. E o interessante é porque... Não, então, tem um padre, por isso que tem uma igreja. Não é porque tem uma igreja, né? Tem um padre e ele montou uma igreja lá, né? Isso. Só que eles enfatizam que não existe Bíblia. Eles comentam. Não, lá tem vários livros. Aí me lembra que é o seguinte, então todas as pessoas que entraram lá dentro, na cidade, de carro, não tinha uma Bíblia dentro do carro. Então, ninguém que tá ali costuma carregar Bíblias. Isso. Né? Então já é uma coisa um pouquinho estranha, que leva a que realmente seja um lugar um pouco sobrenatural, talvez maligno, talvez, não sei. Né? As pessoas que estão ali já estão meio acostumadas, já estão ali há anos. Alguns têm 3, 1 ano, aquela coisa toda. Aí quem chega logo quer sair. Daquela empolgação de querer sair. E o pessoal que estão lá fala, não adianta. E o que leva a crer também que realmente esses monstros que estão à noite, eles não estão ali de brincadeira, eles estão ali realmente para matar, para fazer as pessoas sofrerem, porque nessa cena da caverna mesmo, que ela tá lá dentro, ela vê eles dormindo, eles estão dormindo mesmo de dia, quando eles acordam, aparece a cena deles saindo da floresta, né? Só que eles não correm, né? Eles não correm. Uma coisa que foi até dito na série, que eles não correm, porque eles sabem que a pessoa não tem para onde ir. Então eles não correm, eles vão andando devagar, e a pessoa correndo, andando. Uma coisa que eu observei, meu amigo, é que não é só um tipo de monstro. Não é só. Não. Tem vários tipos. Porque no começo da série, mostra essa cena da menininha sendo enganada pela avó, e aparece o rosto da avó dela, e ela acredita que é a avó que morreu, e aí ela se transforma no monstro. E no decorrer da série, as pessoas que estão andando, fazendo essa caminhada devagar e sorrindo, elas não utilizam o rosto para enganar as pessoas. Elas realmente só saem para matar. Então, é como se fosse 2 tipos de monstros, sabe? Um monstro ali que se passa por uma pessoa morta e um monstro que sai para matar. E outros monstros que tem na floresta. Né? A gente já vai chegar nesse ponto, mas existem outros monstros também. Esses daí são os principais que estão na cidade. Mas se você for para a floresta, você vai descobrir coisas até maiores, até mais fortes. Eu acho que essas pessoas que são monstros eram pessoas. Eram pessoas que, por algum motivo, acabaram se transformando em monstros. Que uma parte, você vê que... Eu acho que eles são pessoas. Vou comentar isso quando a gente comentar a segunda temporada. Mas eu tenho para mim que eles eram pessoas que, por algum motivo, viraram monstros. Né? Como você disse, né? Então, a parte que o xerife encontra os amuletos, ele não encontra jogado naquele lugar, tá tipo numa construçãozinha pequena feita com pedras, e na parede está lá vários amuletos que ele pega, bota no saco e leva para lá para se proteger. Ele descobre porque quando ele entra lá dentro, os monstros não conseguem entrar, aí ele pensa, então funciona também, cara. Testou, deu certo, a partir dali que eles começaram a ter as noites mais tranquilas. Mas como meu amigo disse, né, na floresta tem coisas piores, porque o xerife resolve, né, querer sair, quando a família cai com o trailer, acontece lá que eles passam a noite no trailer, por causa do menininho, o Ethan, que acaba furando a perna, aí ele bota o amuleto no trailer e os monstros não entram. Então ele tem a ideia, vou sair pela floresta, vou acampar e boto na tenda o amuleto
Dentro da barraca, né? Só que ele não foi sozinho. Ele leva uma garota muito interessante na série, uma tal de Sarah. Ela é uma garota que parece ser muito tranquila, parece inocente, gosta de todo mundo. Só que ela ouve vozes na série que não se sabe quem são, por quê, que manda ela fazer certas coisas que promete ela que se ela fizer, eles vão sair dali. Só que as coisas que ela faz são matar, né? Ela acaba matando um dos personagens que chega, manda matar o garoto, que ela não consegue, acaba matando o irmão sem querer, né? Que as vozes até falam, se você não matar, seu irmão vai morrer. E acaba que ela sem querer que mata o irmão, e o pessoal da cidade já fica contra ela, se esconde, só que o padre acaba achando ela, amarrando ela, e o xerife Boyd acaba levando junto com ela, usando esse modo sensitivo dela de ouvir as coisas ali, para tentar achar uma saída pela floresta. Só que no decorrer da floresta, as vozes mandam eles voltarem, falam, se você ficar, eles vão morrer. Só que o xerife não aceita, eles passam a primeira noite na barraquinha, que acontece um evento estranho, alguma coisa lá fora começa a bater e roda tudo lá. Quando eles amanhecem no dia seguinte, tá cheio de teia de aranha, que também não explico, um monte de teia de aranha. Aí o xerife pisa numa teia, sai um monte de aranha, e a aranha pica ele, aquela coisa toda lá, né? Aí ele fica passando mal, aquela coisa toda, mas tudo com essas vozes. E outra coisa na série que aparece, né, é um garoto de branco. Como meu amigo disse, o Victor... Ele aparece para poucas pessoas, né? Não aparece para todo mundo. Pessoas. Né? Ele apareceu primeiro pro Victor, né, que o Victor é o personagem ali que tem mais tempo ali. Ele chegou criança nessa cidade, já tá um senhor, já bem velho. Quer dizer, ele passou, então, pelo menos ali uns 50, 40 anos, ali no mínimo, ali na cidade. E ele via o garoto quando era criança. Aí depois passou a ser o Ethan, o outro menininho, viu o garotinho, um garotinho de branco que, a princípio, está ajudando. E na floresta ele acaba ajudando a Sarah, né, junto com o xerife, a fugir dos monstros que estão acordando ali, aquela situação toda, um barulho no céu que aparece, eles acabam vendo um farol, né, também na floresta, uma coisa bem louca mesmo, farol, floresta, aranha e tal, e manda eles entrarem na árvore, e quando eles entram, é aquilo, né, um portal, acaba que o xerife Boyd vai para um lugar e ela e a Sarah até então não aparece ainda. Mas são vários eventos interessantes ali, de portais, de tempo, né? Sempre tinha aquela dúvida, será que o tempo ali dentro é o mesmo lá de fora? Que é outra coisa que ficou resolvida na segunda temporada. Olha, tem uma outra coisa também bem interessante, porque essa introdução que a gente deu aqui de que sempre um carro, para eles entrarem, eles veem uma árvore destruída na estrada e eles fazem um desvio, não é na mesma estrada. Foi as pessoas que sumiram do estado e apareceram nessa cidade, elas vieram de pontos diferentes dos Estados Unidos, né, pontos diferentes da América. E então isso leva a que e esse lugar ele não está me leva a pensar assim, esse lugar não está num lugar fixo. Ele não é um endereço ali que você vai pegar uma estrada e vai seguir e vai encontrar esse lugar. E acredito que esse lugar não está nem no nosso mundo, né? Essa é uma das minhas teorias. Também. Tipo Stranger Things, né? Sabe Stranger Things tem um mundo invertido? Esse talvez pode ser um pedacinho de um mundo invertido, como se fosse um globo, sabe? Eles dentro de um tipo de globo, de uma prisão gigante, em que ali as únicas saídas que tem é você ficar nesse loop infinito. Se você entrar, você não sai mais. Em algum momento você vai conseguir sair e voltar para o nosso mundo. É como se estivesse numa outra dimensão. O que me lembra também, uma outra teoria que começou a rodar no começo da série, e é uma das que ainda eu acho que não foi ainda caída por terra. Não totalmente. Que é sobre o Triângulo das Bermudas. Para quem conhece o Triângulo das Bermudas, ele é um ponto no oceano em que os navios, geralmente, eles passam por um tipo de nevoeiro, né? Eles estão no meio do mar lá. E do nada eles somem. Por alguns minutos, algumas horas. Já aconteceu de boatos que falam que eles sumiram por dias. E aí eles reaparecem em outro lugar, né? É mais ou menos esse Triângulo de Bermudas que pode acontecer na origem. Meu amigo Renato, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu já passei pelo Triângulo das Bermudas. Ai, tá vendo? Já passei pelo Triângulo. Eu lembro quando eu passei, foi todo mundo tenso. O pessoal lá do navio falou, vamos entrar no Triângulo das Bermudas daqui a algumas horas. Bom, pra quem não sabe, tá assistindo aqui, ó, o Anderson, ele é da Marinha, né? Da Marinha, então ele viaja muito. Então essas coisas ele entende. Eu que sou marinheiro de primeira viagem, falando sobre isso.
Passei Mas, por enfim, uma das pontas do triângulo e é complicado. esse triângulo da Bermuda ele é assim, né? Ele tem boatos de que existe um tipo de dimensão lá dentro em que, as embarcações elas entram, elas vão para uma outra dimensão e depois elas reaparecem. Por que elas somem? Porque elas, na verdade, estão indo, elas foram teletransportadas para outro lugar. Não só embarcações, até aviões. Aviões, até né? aviões que É um passam raio ali que tem. É. Então, eu fiquei pensando se realmente as pessoas estão saindo de vários lugares da América e estão parando no único lugar. E o tempo lá, ele anda. Porque agora, no começo da segunda temporada, a gente viu que uma das moças encontrou a namorada, né? Chega novas pessoas dentro da série, a gente já vai tocar nesse assunto também, e ela comenta, ela fala, você sumiu por meses, e não sei o que. Então, assim, o tempo tá andando lá. Eles realmente estão no mesmo tempo que a gente. Se lá passa um mês, aqui passa um mês também. Eles estão ali em algum lugar. E outra coisa também, que me leva a crer também, que lembra um pouco do Triângulo das Bermudas, por causa do farol, né? Eles encontram um farol. E onde tem farol, tem mar. Então, é capaz de eles estarem numa ilha, talvez, né? Em algum pedacinho de terra no meio do oceano. E esse Lost. farol, ele é Lost, né? Lembra o Lost também. Olha só, ainda vamos copiar, hein? Por favor, produtores. E outra coisa também, esse farol, ele não é visto somente uma vez. Eu acho que ele não é visto somente uma vez. Ele é visto uma vez de fora, né? Que o Boyd, ele vê junto com a Sarah, na floresta, ele consegue enxergar o farol, depois ele desaparece. Quando a Tabitha, se eu não me engano é a Tabitha, ela tem um sonho, ela tá lá cavando, acho que é um sonho, uma premonição, não sei, ela tá subindo umas escadas assim, em formato de caracol, e eu acredito que ela esteja no farol, cara. Eu acho que ela, nessa hora que ela aparece sonhando, subindo as escadas, eu acho que ela tá nesse farol. E outra coisa também, muito importante, quando ela tá nessas escadas, nesse provável farol, ela enxerga uma parede com várias escritas de ano. Parece que o pessoal que passou lá, eu acho que meio que escreve o ano que tá. E o ano mais antigo que tá lá é 1506. 1506. Que leva a crer também que esse lugar é muito antigo. Muito antigo. Retornando à parte da caverna, que meu amigo Anderson já, né, descreveu, que é onde os monstros dormem. Quando o Victor e a Tabitha, a mesma Tabitha que sonhou com esse farol e viu essa data, eles estão nessa caverna, aparece a parede desenhada, eles desenham na parede. E nesse desenho na parede, tem duas imagens que são curiosas. Se eu conseguir encontrar, eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. É uma imagem que tem um desenho de um infinito mesmo, sabe o símbolo do infinito? Tem um símbolo do infinito, e ele tá cortado no meio, deitado, ele tá cortado deitado, se eu não me engano. Como se fosse assim, como se estivesse mostrando, ó, é infinito, mas tem um jeito de você cortar aquilo. Como se fosse um looping. E tem um outro desenho perto de algumas embarcações desenhadas, uns barquinhos pequenininhos, como se fossem os barcos vikings, os barcos, sabe, dos antigos, com um traço no meio, e do outro lado o desenho do símbolo do amuleto da ilha, da cidade. Que me leva aqui ao quê? Que aquele desenho é antigo. Se tem barco lá, significa que teve barcos em algum momento passando por lá. Aí a pergunta que não quer calar, se tem um farol, se tem ligação, se realmente pode ter ligação com o Triângulo das Bermudas, que é um mar, se tem farol, tem mar. E realmente, tem desenhos de barcos, e um dos monstros, ele tá vestido de marinheiro, se você reparar, um dos monstros, ele tá de branco, com um capzinho, né, aquela roupa chique dos marinheiros, o Anderson até tem uma. Minha pergunta aqui do que é calar, onde estão os barcos? Não era para ter algum barco destruído, sabe? Um capzinho, uma âncora na cidade. Onde estão os barcos? Se existem realmente pessoas que vieram de barco para lá, ou se tem essa teoria, onde estão os barcos? Só falta o barco para fechar essa teoria. Se foi encontrado algum tipo de barco, algum tipo de embarcação abandonada, quem sabe essa teoria não vem à tona, né? De que é um tipo de mundo invertido ou alguma coisa de mundo do Triângulo das Bermudas. E essa força que age ali nesse lugar, né, tem um momento que o Jim, ele constrói uma torre, né, de rádio para tentar falar via rádio, via HF, para fora. Porque ali dentro tem uma lanchonete que vira e mexe,
um rádio toca, dá a entender que chega uma frequência ali para tocar o rádio. Então ele usa e funciona. Só que quem atende ele são os seres que regem o lugar, entendeu? Inclusive fala que a esposa dele era para estar cavando, que é o momento que ela cai no buraco lá e vai para a caverna. Mas que não era para estar cavando, né? Fala assim, ela não devia estar cavando. Não devia estar cavando. E aí, quer dizer, realmente eles não estão tendo como sair dali, nem por frequência de rádio. É quando acaba a primeira temporada, que chega um ônibus, né, tipo ônibus de viagem, chega, a primeira temporada acaba chegando, e a segunda temporada já inicia da onde parou mesmo, não tem aquela enrolação não. O ônibus chegando, o pessoal ali na casa, que inclusive a casa até desmorona ali, né, com o Tim, mais o dono do bar lá, e mais um novo que chegou lá, e um personagem muito interessante que chega no ônibus, né, chega um rapaz que quando ele está dormindo, quando ele acorda, ele já sabe que está um lugar ruim, como se ele tivesse acordado de um sonho e ali já sabe que é ruim. Aí eu fiquei pensando, como é que ele sabe? Né? Será que ele já viveu ali, conseguiu sair e agora voltou? Ou será que ele consegue saber das coisas? Não sei, como é que ele sabe? E ele guarda um mistério ali, como souber das coisas ali da situação. E no decorrer da segunda temporada, que foram, até então, são dois episódios foram disponíveis, né? O xerife Boyd com a Sarah, no meio da floresta, que eles entram na árvore, como eu falei, o xerife acaba entrando num lugar, tipo num buraco, e fica preso ali, alguém começa a conversar com ele, joga uma corda, quando ele sobe, ele encontra uma pessoa acorrentada na parede, bem velha, bem, como se estivesse ali há anos acorrentado, e o cara quer acho que é Marty o nome dele. Isso, o Marty, ele é um fuzileiro naval, que é uma marinha, fuzileiro naval que está ali, e ele pede para morrer, que mate, e o xerife dá uma olhada na caverna, que tem umas tochas, tem outra pessoa acorrentada, só que morta ali, aparece a pessoa já, esqueleto ali, e ele fala, você tem que me matar. Aí eles começam a ouvir uma música, tipo aquelas musiquinhas de caixinha de música, tem a bailarina rodando ali. Aí ele fala, você tem que me matar antes que eles voltem, né, antes que a música acabe. Aí, quem são eles? Quem volta? E ele até fala que o xerife, né, o Boyd, ele é uma pessoa amigável, que dá a entender que outras pessoas já passaram ali, que não foram amigáveis, mas que já passaram por ali também, e já viu esse Marty ali. E dá a entender que ele mesmo se acorrentou, por algum motivo. Não sei se é porque ele também se transforma em monstro, não sei. Sei que quando a música para de tocar, no braço dele, dentro da pele, começa a vir tipo umas minhoquinhas, uns vermezinhos, em que ele surta, machuca o xerife e se corta e toca com o sangue dele no sangue do xerife e morre. Aí ele, antes de morrer, ele fala, agora o meu sangue é teu sangue, coisa assim. E o que está dentro dele passa no xerife. Né? E é interessante que a Sarah, em um momento da série, aparece umas coisas no braço dela, e dá a entender que ela também tem aquilo ali. Sim. Ela também tem. E uma coisa interessante, quando o xerife, quando ele sai dali, ele não é que ele sai, ele simplesmente está ali e de repente tem outro lugar. Dá a entender ele meio que tenta deixar o local, é quando ele vai deixar o local, parece que o local desaparece, né? Na verdade, não desaparece, ele vai para o mesmo local, só que em outro tempo. Que o lugar é o mesmo, só que é ruínas. É como se aquela conversa que ele teve fosse há muito tempo atrás, e hoje está em ruínas aquilo ali, que é o tempo atual. Quer dizer, então, será que ali rola até viagem no tempo? Não sei. Né? Eu sei que quando já é de noite, os monstros estão andando pela floresta para ir para a cidade. E ele não consegue enxergar os monstros, fica embaçado. Né? E os monstros também não veem ele, os monstros passam batido, ele se esconde, os monstros não veem ele. Em outras épocas, os monstros com certeza viria ele. Será que esse arranhão que ele teve e essa passagem de sangue que o rapaz passou para ele, depois ele fica com os verminhos, né? Será que esses vermes talvez tenham um tipo de repelente, que fazem com que os monstros não vão atacar ele porque ele tá com aquele tipo de... Ou isso... Ou foi assim, sangue, talvez, não sei. Ou foi assim que todo mundo começou e virou um monstro. Pode ser. Por isso que o cara Boyd vai se transformar um monstro, né? Só que aí a Sarah também estaria contaminada. E se ela estava contaminada, como ela foi contaminada?
deve ter uma Sim. história de como ela começou a ouvir as vozes e como ela também tem aquilo ali, porque a segunda temporada está no segundo capítulo e a Sally ainda não apareceu. Ela entrou na árvore e ainda não apareceu. Provavelmente aparece agora na semana que vem. Olha, um ponto que eu reparei agora na segunda temporada também, na verdade é um fato curioso, né, que eu acho que deve ser observado. Quando o ônibus chega na cidade, todo mundo sai, né, e aí o pessoal da cidade tenta convencer o pessoal de não ficar dentro do ônibus. Fala, não, gente, vocês têm que se esconder aqui na lanchonete, porque eles confiam na gente, depois a gente conta. Mas todo mundo para dentro, dá confusão porque a casa desaba, né, e aí o Tom e o marido da Tabitha acabam ficando preso lá nos escombros, junto com outro rapaz que também é novato. E aí fica aquela confusão toda. Tem um rapaz que se esconde dentro do ônibus. Os monstros saem. E aí entra aquele monstro principal, né? Que é o que sempre aparece. É o que mais assusta, né? Ele vem rindo assim. Sorridente. É o sorridente, né? É o sorriso. O monstro sorriso. O monstro sorriso entra lá dentro do ônibus. E, cara, o que me deixou curioso, se você até puder voltar na parte depois, antes de você reparar, ele nunca viu um ônibus na vida. Porque ele entra dentro do ônibus, me deu a impressão, sabe quando você entra numa nave espacial, que você não sabe o que é, aqueles aparelhagens, ele entra, aí eu não sei, eu acho que ele até senta, eu acho, no banco do motorista. Isso. Aí ele olha assim, os comandos, parece que aquilo é novo pra ele, parece que ele nunca viu aquilo. Eu tenho uma outra teoria sobre isso aí. E aí ele mata um rapaz que tá dentro do ônibus, né? Mas assim, o que me deixa mais curioso é todo mundo prestou atenção na morte, porque a morte, né, realmente é feia ali, ele rebenta o cara. Só que o que me deixa mais curioso é essa parte, porque ele, antes de caçar a pessoa, ele meio que entrou assim, ele tipo, deu a entender que ele ia falar assim, na cabeça dele, achei ele, que isso? É uma nave? Eu tenho uma teoria sobre isso aí. Tal. Sendo que tem vários carros lá. É meio estranho isso, não é? A teoria que eu tenho é que esse monstro sorridente, né, quando ele entra no ônibus, ele não entra para matar, porque ele não sabe que o casal, é um casal de senhores, ele não sabe que tá lá, ele entra por causa do ônibus. E quando ele senta e bota a mão no volante, eu tenho para mim que ele no passado era um motorista e estava matando saudade daquela época. Inclusive a roupa dele parece uma roupa de motorista de antigamente. Então, isso que eu ia chegar. Começa a passar a mão, aí ele ouve o pessoal, aí ele sai e mata. Mas aí é como se ele fosse uma pessoa no passado, chegou ali, em algum momento de ônibus, não sei, alguma coisa, virou um monstro, e ele tem essas recordações. Que ele é um dos únicos que eu percebo, inclusive tem um momento que eles atacam a casa, ele passa a mão nas coisas, passa a mão na planta, né, como se estivesse recordando ali. Como se aquilo fosse forçado. Não é o que eles querem fazer. Dá a impressão que parece que dentro deles eles estão pensando em alguma coisa, só que fora parece que é um tipo de possessão, né? Parece que tem alguma coisa possuindo o corpo deles. Que é o que eu acho que é uma coisa que acontece com o Martin. Eu acho que ele se acorrentou justamente para não matar ninguém. Aí ele fica ali preso ali para sempre. Ele se acorrentou para não matar ninguém e morreu depois que passou aqueles bichinhos que estão dentro dele pro Boyd, que talvez se transforme. Tem uma parte que o Boyd vê o braço dele que está passando e o Victor também vê. E o Victor olha e fica com uma cara estranha. Talvez o Victor já viu isso antes, pelo fato de ele estar ali há muito tempo. É uma cena também agora acho do primeiro ou do segundo episódio da segunda temporada, foi aquela cena que eles estão se escondendo, tá aquele corre-corre, né, que começa a anoitecer, o ônibus tá lá, e aquela menina que namora o Simon, acho que namora ele, ou a Fátima, acho que é a Fátima, sim. Ela se esconde na delegacia com eles, né, eles meio que fogem, tem um casal ali no meio da rua, e ela tenta salvar o casal. Cara, aquela cena ali me deu tanta raiva, tanto ódio, que ela entra na delegacia, né, e ela não quer entrar, né, e o Simon meio que puxa ela pra dentro. E fica aqueles dois monstros assim no vidro, eles não podem entrar, né, como se fosse... Não, é o Ellis, é o Ellis. Ellis? Isso, Ellis. É o filho do... O filho do Boyd, o Ellis. É o filho do Boyd. Isso, Ellis. E a menina, acho que é Fátima mesmo o nome da menina. É Fátima. É a Fátima. E aí ela fica com raiva deles, porque eles começam a matar todo mundo, e aí eles chegam assim na porta e começam a sorrir, aí elas até mostram o dedo pra eles, né, no vidro, você começa a bater no vidro. Cara, de primeiro eu fiquei com raiva dela.
Mas depois eu comecei a pensar, velho, você imagina você naquela situação. Você preso numa cidade anos e anos, e você vendo o que vai acontecer com as pessoas lá fora, e você não podendo fazer nada. E você não podendo convencer a pessoa lá fora de entrar. E quem chega novo, pensa que é mentira. Quem que eu acreditar que monstro vai atacar à noite? E Pensa faça que a eles mesma são pergunta doidos. ao contrário. Imagina você tendo que convencer alguém de que você não pode ficar à noite na rua porque vai vir monstro te Não é? matar. Sabe? Complicado. É uma situação tanto ruim para a pessoa que está lá, quanto para quem já mora na cidade. Isso. E eu acho também uma outra coisa, também um outro ponto, se a gente, né, fazer mais ou menos um encerramento, que eu acho que o segredo vai ser descoberto pelas pessoas que estão ouvindo as vozes, que vai ser a Sarah, que está desaparecida. Isso. Ela ouve as vozes. O Ethan, né, que é o menino também, que vê um menino de branco. Aquele menino de branco, eu acho que ele não é do mal. Aparece um menino de branco. Ele salva ele. Eu acho que ele deve ser alguma alma do bem, algum monstro do bem, que de alguma forma quer avisar eles. É ele o cachorro, né? Que é um cachorrinho, né? Isso, é um cachorro. E eu acho que as pessoas que estão recebendo esse tipo de informação do menino de branco e recebendo as vozes, são as pessoas que vão conseguir explicar o que está acontecendo. E vão conseguir tirar todo mundo de lá. O Vitor, por exemplo, é uma das pessoas. A partir do momento que a população começar a ouvir melhor o Vitor, ninguém ouve o Vitor, né? A pessoa pensa que ele é louco. A partir do momento que o pessoal começar a ouvir ele, o pessoal começar a ver quem é ele, quem é o Vitor, de onde ele veio, como ele parou lá na cidade, eu acho que o Vitor, o motivo dele ter parado na cidade vai explicar um pouquinho do que é aquela árvore caída, aquele corvo. Eu acho que o Vitor, ele é um das chaves para revelar o mistério de origem. Eu acho. Ele, né, a Sarah e o Ethan. Uma coisa também que a gente falou aqui, né? Uma das personagens que tem ali é uma enfermeira, meio médica, né? A Christie. Ela sempre comenta que deixou uma noiva, né, aqui fora, e fica lá se lamentando, tal, a coisa toda. Na segunda temporada, quando esse ônibus chega com uma outra pessoa que também trabalha na área de medicina, que por acaso é a Mary, que é a noiva dela. E elas começam a conversar, né, com a coisa toda, que é o que a gente entende que o tempo lá aqui fora, lá dentro, passa igual. Porque ela comenta que foram meses, aquela coisa toda, e ela vai vir com informações daqui de fora, falando que as coisas aconteceram. Então ela vai ser uma personagem muito importante, ela vai comentar as coisas aqui de fora, desse período que estava fora, como é que foi a casa, que ela fala que os familiares dela foram procurar ela, e esse tempo todo, e sem saber onde é que estava, e ela até acha que ela estava ali por querer, né, fica com raiva, tem uma briga, mas elas vão conversar e vão se acertar ali para saber, cada uma contando a sua história. Então, para mim, essa menina, a Mary, ela vai ser dos pontos ali, chaves ali para descobrir o mistério ali, né, de quem vem lá de fora. Sim. E outra coisa também, uma coisa também interessante que eu reparei, né, quando eu vi que era muito parecido com Lost, uma pegada meio Lost, eu comecei não comparar as duas séries, mas comecei a olhar um pouquinho o que o Lost tem e o que a Origem tem. Em Lost, você reparou que eles mostravam muito flashbacks do pessoal que estava na ilha e mostrava o que eles faziam antes e depois começou a mostrar o que eles faziam depois que saíram da ilha, né? Isso. O que tinha ligação com a explicação do final. Tinha ligação. Isso. Você tinha que entender o passado da pessoa para você entender o porquê que ela estava na ilha. Em Origem, não. Em nenhum momento mostrou eles lá fora. Mostrou somente eles na estrada, a caminho da cidade. Isso. Eles têm uma história por trás. Eles até comentam, o padre, por exemplo, o padre lá conversando com o xerife, ele contando a história dele, que ele conta a história lá do menino, que ele dá um chocolate pro garoto, mas em nenhum momento mostra um flashback. Não, aí que não mostra. Que é o seguinte, independente do mistério do que é essa cidade, por que eles estão lá, em nenhum momento tem ligação com lá fora. Eu acho que não tem ligação com lá fora. Então, assim, o motivo deles estarem lá dentro, eu acho que é mais casualidade, é mais uma coincidência. Essa moça, por exemplo, a namorada dele ter ido pra lá, eu acho que é uma coincidência do que realmente um destino
dela ter ido pra lá. Não, você tá indo pra lá porque você, sei lá, fez muita coisa errada. Você tá indo pra lá porque lá é o inferno. Ele se chega a ser aleatório, justamente por causa do moreninho do ônibus. Que ele parecia que conhecia o lugar, cara. Como se ele já visse aquilo ali antes. Mas para pra pensar. Se, por exemplo, lá fosse um purgatório, um inferno, que as pessoas estão pagando os pecados, por que o menino estaria lá? Por que o item estaria lá? Se ela é uma criança? Mas é o que foi descartado pelo padre. Né? O padre Então, comenta, não é um purgatório. Agora, eu não sei se aquilo ali é aleatório, então, assim, não sei se eles não ser estão lá aleatório. para pagar os pecados dele. Eles não estão lá porque eles têm que estar lá. Eles estão lá porque em algum momento, na estrada, aconteceu um tipo de vórtice que puxou eles para lá para dentro. Mas eu não sei se chega a ser um azar. Não acho que chega a ser uma causalidade. Foi azar que... Você acha que tem um propósito de cada um daqueles personagens estar lá por causa disso? Porque os personagens que estão ali, os monstros, eles sabem, eles entram na cabeça da pessoa, sabe o nome, né? Tem aquela coisa toda. A Tabitha, ela tá ali, né? Ela tinha perdido um bebê, né? Ela conta que ela perdeu um bebê, e aquilo ali gerou muito problema na família, eles querem se separarem, e acaba que eles entram ali, cada um tem uma história, né? A dona conta, a velha irmã dela, e acabaram, ela conta como ela entrou ali, o padre conta a história, e cada um tem uma história de como chegou ali, tem uma história antes, aqui não foi contar a todo mundo. E se a gente pensar também, e se tiver algo a ver com reencarnação? Porque se você for para pensar, as datas são muito longas, né? A gente tem, sei lá, 1506 e 1567. Mas e se as pessoas estão no loop infinito? Sei lá, elas morrem... Mas aí volta pra morte que descartamos. Será? Não sei, né? Pode ser, não sei. Não acho que eles estão mortos, acho que eles estão vivos ali. Não mortos, mas assim, às vezes todos eles que estão ali, eles já em algum momento já estiveram nessa cidade no passado, por exemplo. O que pode acontecer, isso aí que você falou, pode ser que eles estão ali e estão voltando, sempre. Isso. Voltando, acontece tudo aquilo aí, em algum momento eles morrem, sei lá, no futuro, e voltam pro começo. Vou dar um exemplo. Imagine que as pessoas que morreram agora na primeira temporada, em algum momento daqui a 80, 90 anos, se esse problema persistir da origem, eles vão retornar na cidade em outro corpo. Tipo, parecido, sabe? Uma reencarnação, talvez. Ou eles meio que tipo, morreram lá, então eles reiniciam na Terra. Não sei, pode ser alguma coisa a ver com reencarnação. Mas é uma coisa de muito tempo. Uma coisa de muito tempo, de 500, 600 anos atrás. 600 anos, quase 600 anos. De muito tempo. Isso que a gente vê ali que escreveram, fora os que escreveram, né, ali em tempo. Então é de muito tempo. Mas sim, temos aí toda a segunda temporada para tentar descobrir, que eu acho que a gente não vai. Já estão filmando, eles já estão se organizando para a terceira temporada, já foi renovada para a terceira temporada, o que é bom e ruim, porque já sabemos que não vamos saber nada na segunda temporada, só na terceira. Eu já tô aqui sofrendo de ansiedade por esperar uma semana para assistir o episódio. Nossa, imagina a gente esperar meses e meses para a terceira temporada. Mas esperamos aí que essa segunda temporada explique um pouco mais, né? Dê algumas respostas, porque até agora foi mistério em cima de mistério, né? Quando você pensa que você tá entendendo, você não entendeu nada. É isso, né? Acho que ficamos por aqui, né, meu amigo? Ficamos por aqui, né? A gente não se esqueça. Tem mais uma coisinha a comentar? Não esquece de curtir ali, comentar sobre o que vocês estão achando da série, se tem mais alguma teoria que possam falar ali, entendeu? Comente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, mundialgeek.com. Nós estamos sempre divulgando alguma coisa ali. E é isso aí, meu amigo. Assim se encerra mais um podcast sobre uma ótima série. E deixe um comentário, se for um comentário bacana, e a gente até lê nos próximos podcasts que a gente for comentar sobre a origem, viu? A gente lê suas teorias e vamos ver se você vai acertar ou se você vai errar. Será que é um triângulo? Será que é um loop infinito? Será que o autor só tá fazendo isso para deixar a gente doido e não vai revelar o final? Pode acontecer. Vamos descobrir nos próximos episódios, né? Meu amigo, muito obrigado. E se for dirigir, cuidado, hein? Se encontrar uma árvore no meio do caminho, já sabe. Liga pra polícia. Passe por cima e continua a pé. Pula e sai correndo. Vai a pé. Até a próxima, nome. Até a próxima. Tchau, tchau.